Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Apocalipse capítulo 15. E antes de nós lermos esta porção da palavra do Senhor, nós vamos orar. Então, eu queria convidar os irmãos a se colocarem em pé para que nós oremos e também leiamos esta porção da palavra de Deus. Pai Santo, nós estamos aqui em Teu nome, Senhor. Viemos aqui por causa do Teu nome, por causa da Tua obra de misericórdia em nossas vidas, nos alcançando com o amor e o poder salvador de Jesus Cristo. Agora, Senhor, nós vamos ler a Tua palavra. Esta palavra é como um martelo que quebra as pedras do coração do homem. A Tua palavra é como um espelho no qual nós podemos também nos enxergar e ver quem nós realmente somos, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é verdadeira comida e nós queremos pedir que Tu a vivifiques agora pelo Teu Espírito Santo e que Tu operes na nossa mente e coração, fazendo com que esta palavra penetre até o mais profundo do nosso ser e opere aqui o Teu propósito. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Apocalipse 15, são 8 versículos apenas. Vi no céu outro grande e admirável sinal. Outro sinal, grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Os irmãos podem se sentar. Com licença, pegar aqui o meu papelzinho. Nossa meditação desta manhã, ela vai se ater aos versículos 2 a 4 apenas, destes 8 versículos lidos. Então, nós vamos trabalhar, meditar, refletir sobre este cântico aqui registrado. Então, o tema desta ministração é um maravilhoso cântico. Um maravilhoso cântico. E nós vamos ficar, como eu disse, nos 3 versículos, 2, 3 e 4. Porém, eu li todo o capítulo, porque este cântico, ele está incrustado num quadro magnífico
um sinal grande e admirável, mais um dos sinais que João viu ali na ilha de Patmos. Então, eu penso que ficaria mal se nós tirássemos esse cântico desse contexto maravilhoso. Ele começa falando desse sinal grande e admirável, e diz que sinal é esse, e aí ele abre um parênteses e diz, eu vi, e aí ele conta o que viu, que é o cântico, que nós vamos meditar sobre ele, e depois então ele volta a falar nos versículos 5 até o 8º sobre aquele grande sinal que ele vê. Então, não vou ficar nesse sinal, vamos ficar no cântico. E eu quero dizer para você que há música no céu, há muita música no céu. Eu estava pensando quantas músicas nós vemos na Bíblia. Muitas músicas. Quando o povo de Israel sai do Egito, liberto pela mão poderosa de Deus, passa pelo Mar Vermelho, todo aquele processo da libertação que é fantástico. O que acontece? Moisés canta ao Senhor. Moisés compõe um cântico, isso está em Êxodo 15, nós vamos ler alguns versículos desse cântico daqui a pouco. Miriam, a irmã de Moisés, também canta e dança e puxa o coro das mulheres, cantando e dançando ao Senhor. O rei Davi cantou ao Senhor. Quantas vezes, quantos cânticos de Davi nós temos registrados aqui na Bíblia. Ana, a mãe de Samuel, aquela mulher que era estéril, pediu um filho a Deus, e quando ela vem trazer o filho que tinha recebido de Deus e entrega para Deus, ela sai chorando porque deixou o filho lá, né? Não, ela sai compondo um cântico maravilhoso. Maria, mãe de Jesus, também cantou e compôs um cântico maravilhoso. Tudo isso está na palavra de Deus. Simeão, aquele senhorzinho de idade, aquele idoso, quando tomou Jesus nos braços, ele teve a revelação de que aquele não era simplesmente um bebê, era um bebê igualzinho aos demais, porém iria ser o Redentor de Israel e do mundo. E Simeão compõe uma música. No Apocalipse, quantos cânticos nós temos? Há música no céu. Deus gosta, Deus habita no meio de louvor. Então, meu irmão, cante. Cante no meio da aflição, como canta a nossa irmã Regiane. Está chorando? Cante. Está precisando? Cante. Cante ao Senhor. Louve o Senhor. Obrigada, eu esqueci de pegar mais este aqui. Então, cante ao Senhor, louve ao Senhor. Louve, 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 porque no céu nós vamos louvar. E não somente por isso, mas porque quando nós louvamos o Senhor, algo poderoso, extraordinário acontece. Experimente isso. Um cântico maravilhoso. Quais as características desse cântico? Em primeiro lugar, é um cântico de exaltação da pessoa de Deus. Não é um cântico de autoajuda, um cântico melancólico, de choro. Há momentos que a gente precisa chorar, a gente precisa de uma ministração na nossa vida, né? Mas o cântico de louvor a Deus, muitas vezes é diferente de muitas coisas que a gente ouve sendo cantadas em nosso tempo. O cântico de louvor a Deus é como este cântico aqui, é um cântico de exaltação à pessoa de Deus. Olhe para os versículos que nós destacamos desta leitura. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso.
O único Todo-Poderoso é Deus. O nosso inimigo, Satanás, tem poder, mas não todo o poder, de forma alguma. Todo o poder somente o nosso Deus tem. Estes grandes homens que comandam nações, que decidem matar e deixar com vida estes e matar aqueles, estes homens têm poder. Se Deus não tivesse posto eles ali, dado, eles não teriam poder algum. Eles não sabem disso, ou talvez não creem, mas é assim. Agora, todo o poder só Deus tem. É Ele que estabelece reis e remove reis. Ele tira quem quiser do posto que estiver ocupando a hora que Ele quiser. Deus é todo-poderoso e eles cantam: Senhor Deus, todo-poderoso, Rei das nações, verso 3 ainda, Rei das nações. As nações têm alguém que as comande, tem alguém que é o homem forte daquela nação, mas na verdade o Rei das nações, aquele que fez as nações, é Deus. Ele é o Senhor das nações, Ele é o Rei das nações, e aqui Ele é exaltado como aquele que tem o comando, a palavra final. Então, meus irmãos, por mais triste que sejam os noticiários dos nossos dias, e nós estamos chorando ao ver as barbáries cometidas, ao ver as mentiras colocadas como verdades, e a verdade muitas vezes tida como mentira, ao ver as crianças, os idosos sofrendo inocentemente, ou pelo menos sem ter alguma ligação direta com aquela causa. Por mais que nós vejamos tudo isto, saibamos de uma coisa: Deus não perdeu o controle das situações. Deus está acima de tudo isto. Ele permite que o homem execute os seus planos, mas Ele põe um limite. Até certo ponto, então Deus vai agir, porque este texto diz que santos e verdadeiros são os caminhos de Deus. Caminho é a maneira de Deus agir. Juízos de Deus, justo e verdadeiro. Deus é santo e digno de glória. Na semana passada nós fomos ministrados sobre temer a Deus, sobre glorificar a Deus e adorar a Deus. Por quê? Porque Ele é o único digno de glória, digno de adoração. Nos capítulos anteriores, no capítulo 13, quando vimos sobre as duas bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra, estas bestas que são Satanás, que são o anticristo, o falso profeta, eles requerem adoração. Sempre foi assim. Satanás sempre quis ser adorado. Ele teve a ousadia, a petulância de propor isto ao Senhor Jesus quando tentou Jesus no deserto. E o que é que Jesus respondeu? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós estamos aqui cultuando, adorando aquele que é único, digno de ser adorado e louvado. Deixa Deus, pelo seu Espírito Santo, pesquisar, perscrutar o seu coração, o meu coração. Deixemos que Ele faça isto, para ver se há em nós alguma coisa a qual nós demos um valor tão grande que se equipara a um Deus. Misericórdia, isso seria idolatria, isto é idolatria, e é abominação aos olhos de Deus. Nem a nossa vida, nem os nossos filhos, nossa família, nada se compara ao nosso Deus. Já nós vamos falar sobre estes que estavam cantando este cântico,
Mas agora estamos no teor, no conteúdo deste cântico maravilhoso. Ele exalta a pessoa de Deus. Ponto número 2, qual a característica segunda deste cântico? Ele exalta as obras de Deus. O que ele diz no início? Grandes e admiráveis são as tuas obras. Muitas vezes a pessoa pensa, Deus não está fazendo nada. Olha os homens se matando, olha as injustiças, olha as crianças abandonadas, olha isto, olha aquilo, Deus não está fazendo nada. Está. Calma. Lá no Salmo 46 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquiete-se. Veja as obras de Deus na história. Veja as manifestações do juízo de Deus na história, estão aqui na Bíblia. Em Gênesis 6 nós temos uma tremenda manifestação do juízo de Deus, o dilúvio. Temos manifestação do juízo de Deus na destruição das 2 cidades iníquas e pecaminosas, Sodoma e Gomorra. Deus queimou aquelas cidades com enxofre e fogo. Até hoje o lugar é totalmente deserto, nada brota ali. Por quê? Porque o pecado daqueles homens, habitantes daquela terra, transbordou. Eles não quiseram se arrepender e Deus destruiu. Deus salvou uma família pequena dali por causa da intercessão de Abraão. Veja os juízos de Deus. Deus não criou a seca, Deus não criou as enchentes, Deus não criou a fome, as pestes. Deus permite que elas nos atinjam, porque Deus é justo. Não estou dizendo que estamos alegres com estas calamidades, absolutamente. Nós oramos e choramos pelas pessoas que têm perdido suas casas, pelas pessoas que têm perdido seus bens, adquiridos com tanto sacrifício muitas vezes, pelas pessoas que veem o seu gado, suas poucas vaquinhas morrerem de sede. Oramos por estas vidas, clamamos. E qual é o motivo? O pecado entrou no mundo, trazendo transtornos, e nós todos estamos suscetíveis, sujeitos a passarmos, a sofrermos as consequências. Deus criou tudo perfeito, tudo que Deus criou era muito bom, grandes e admiráveis, dignas de admiração, são as obras do Senhor. Os seus caminhos, a forma dele agir, como eu já disse há pouco, são justos e verdadeiros. São justos, Deus é justo. Nós não conhecemos o que é justiça. Quando nós falamos a palavra justiça, estamos pensando nos decretos, nas leis, nas punições aos culpados, que nem sempre acontecem, na maioria das vezes não acontece. Aqueles que são verdadeiramente culpados ficam soltos ou são soltos, e aqueles que são muitas vezes inocentes são tidos como culpados. Essa é a justiça injusta dos homens, mas não é assim a justiça de Deus. Deus é justo porque os seus olhos veem todas as coisas, não veem parcialmente como nós vemos. A Bíblia diz que Deus vê o interior, não como nós que só vemos aquilo que é aparente. Santos, justos e verdadeiros são os caminhos de Deus. E Deus manifestou também os seus atos de justiça. Olha no finalzinho do verso 4. Porque os teus atos, ó Deus, os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ou seja, Deus não ocultou a sua maneira de agir, Deus manifestou. Deus tem tornado claro o seu caminho diante dos nossos olhos. Deus tem manifestado, Deus tem se revelado de muitas maneiras,
Deus se manifesta pela criação, Deus se manifesta pela natureza, Deus se manifesta pelo nascimento de uma criança, Deus se manifesta nas curas, nos milagres. Ele está trabalhando hoje, Deus está trabalhando, Deus está operando. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus tem manifestado, nós só precisamos ter olhos abertos para ver, para admirar a grandeza de Deus e cantar a grandeza de Deus. Todas as nações, diz aqui, ó Rei das nações, pois só Tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de Ti. No Salmo 86, um dos salmos maravilhosos, está escrito assim: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão e adorarão diante de Ti. É exatamente o que está escrito aqui, neste maravilhoso cântico do Apocalipse. A palavra de Deus, desde o início até o fim, toda ela comunicando ao homem, comunicando a nós a grandiosidade, a majestade, o poder desse Deus maravilhoso. E eles estavam cantando aqui o cântico de Moisés e do Cordeiro. Que cântico é esse? Eu mencionei ainda há pouco, na introdução aqui, os cânticos que há na Bíblia. A Bíblia é cheia de música, de cânticos. Então nós vemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, o cântico de Moisés. Ele disse assim: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. No verso 6 diz: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça os inimigos. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. No verso 11 diz: o Senhor é, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu? Guarde essa frase, lembre-se da frase lida há poucos domingos atrás aqui, no capítulo 13 de Apocalipse, quando a besta que emerge do mar se apresenta e os adoradores dela dizem assim: quem é como a besta? Olha a proposta de Satanás, querer ser igual a Deus. Quem é como a besta? Por quê? Porque ele ouviu que desde o princípio a voz verdadeira diz: quem é como tu, Senhor? Ninguém. Ninguém. No Salmo 40 nós lemos: ninguém há que se possa igualar contigo. Ó Senhor, o nosso Deus é o Rei das nações. O nosso Deus é o que efetuou aquela grande salvação, libertação através de Moisés, que era um tipo, uma amostra do que seria a grande libertação trazida pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, que nos amou e se deu por nós, veio ao mundo em carne e sangue, habitou entre nós e trouxe-nos a salvação. Por isso, o cântico entoado, o maravilhoso cântico de Apocalipse 15, é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Um é a sombra da grande realidade que seria, que foi, que é o outro. A grande salvação, a grande e total libertação, promovida, trazida, efetuada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, um terceiro ponto aqui. Quem são esses cantores? Quem está cantando este maravilhoso cântico? Olhe para o verso 2 novamente comigo. O que é que João vê? Vi como que
como que a sua aparência para João, a maneira como ele descreveu, foi como que um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés. Então, quem são os cantores? Os vencedores. Os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Aquela trindade satânica que se apresenta para enganar, para tentar atrair a adoração, para transtornar, tumultuar, mudar o natural das coisas que Deus criou. Aquele destruidor que vem para matar, roubar e destruir. Ele foi vencido. E estes que venceram, muitos destes venceram com a própria vida, morreram. Houve um mártir no passado, morreu por amor a Jesus Cristo, que disse assim para os seus algozes: se eu viver, eu te resisto, e se eu morrer, eu te venço. Morta, eu te vencerei. Jesus disse assim: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e nada podem fazer com a alma. Tenham medo sim daquele que pode fazer perecer a alma no inferno. A Deus é quem nós devemos temer, então somente a Deus. Ele tem o poder sobre esta vida e a eterna. Ele tem obras maravilhosas, Ele é maravilhoso, Ele é todo-poderoso, Ele deve ser o nosso temor e o nosso cântico. Ele pode fazer todas as coisas. Estes vencedores aqui choraram, sofreram, foram perseguidos. Nós estamos sendo, como igreja de Jesus, perseguidos. Nós temos chorado, nós temos sofrido pressão do mundo. O mundo nos odeia. E ai de nós se o mundo nos amar. Misericórdia. Nós não devemos amar as coisas, o sistema mundano, as pessoas sim, do mundo. As pessoas nós amamos, o sistema mundano jamais. E nem esse sistema deve andar de amizadezinha conosco. O mundo nos odeia. Jesus falou: odiaram a mim, vão odiar vocês também. Estas pessoas que venceram e que estão aqui com harpas de Deus nas mãos, cantando e tocando, porque a harpa não haveria de estar ali só de enfeite, né? Então, aqueles que, como eu, não tocam nenhum instrumento, se alegrem. Você vai ter uma harpa de Deus nas suas mãos e vai tocar essa harpa e vai cantar ao Senhor em cima de um mar de vidro transparente, um mar que antes, citado lá no capítulo 4, separava, Deus estava lá e havia um mar de vidro. Agora a igreja já está diante do Senhor, arrebatada, glorificada, diante do Senhor, recebendo harpas de Deus e entoando este cântico maravilhoso. Só que enquanto a igreja está aqui cantando, louvando a Deus, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, há um outro grupo de pessoas que está esperando o derramar, que elas não estão esperando, mas só lhes resta o derramar das 7 taças da cólera de Deus. Cólera é um sentimento de aversão completa, profunda por algo que está errado. Cólera é o sentimento atribuído a Deus quando Ele executa os seus juízos contra os homens que não querem se arrepender. Então, estas taças cheias, elas mostram a consumação
da cólera de Deus, ou seja, elas vão completar os juízos de Deus. Os selos, as trombetas anunciavam os juízos de Deus e a terça parte da terra, a quarta parte. Então não era uma destruição completa. Agora estes se consomem, estão consumados os juízos de Deus, completados. A destruição agora é total, é completa. E há um grupo de pessoas que não se arrependeram, que receberão o derramar dessas taças. Do versículo 5 em diante, eu disse que nós iríamos ficar somente com o cântico maravilhoso, né? Então, o versículo 5 até o 8 fala anuncia o derramar. As taças serão derramadas, nós vamos ler no capítulo 16, que é um assunto que será tratado no próximo domingo. E eu peço a você, sugiro a você que não perca estes estudos e meditações sobre este livro tremendo, sobre as coisas que em breve vão acontecer. Este é o tempo do arrependimento, este é o tempo de graça, quando todas as pessoas têm a oportunidade de se arrepender, de não ficar entre aqueles que vão receber o derramar das 7 taças. Aí já não há mais oportunidade de salvação, porque agora, hoje, é o tempo de salvação para você, é o tempo de salvação para cada um de nós. Quanto a nós, quanto a você que já conhece o Senhor Jesus, tem seguido o Senhor Jesus, qual é a recomendação da palavra de Deus para você e para mim? Eu convido você, para nós finalizarmos esta meditação, lermos o que o apóstolo Pedro nos escreve na segunda carta, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 10 até o verso 13. 4 versículos apenas. Qual é a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? O que eu devo fazer enquanto estou esperando? Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 10, diz assim, olha a seriedade destas palavras. Diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pense nos grandes arranha-céus. Pense nos grandes túneis, pontes, coisas extraordinárias que a engenharia humana tem feito. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis, olha o que devemos, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aonde habita a justiça? No novo céu e na nova terra. Não espere justiça nesta terra, porque ela é praticada, ela é administrada por homens injustos. Como é que vai sair uma justiça, né? Espere em Deus. Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa esperança. Temos a promessa. Vamos viver neste mundo, vendo todas as coisas acontecendo ao nosso redor, buscando fazer o melhor que podemos, vivendo em piedade e santo procedimento. Isto é, na mão contrária do mundo, amando,
perdoando, não pondo a nossa esperança nesta vida terrena. Esta vida terrena passa, é passageira. Mas a eterna nos céus, essa é indescritível com palavras humanas. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente alguma o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você crê na palavra de Deus? Você vai estar lá naquele mar de vidro, com uma harpa de Deus na sua mão, entoando o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés e do Cordeiro? Se você já entregou a vida para o Senhor Jesus, acredite, você estará lá. Aguente firme as pressões, as lutas, as tribulações. Meus irmãos, tribulação é coisa normal. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se espante com tantas lutas, porque quanto mais nós nos aproximamos do dia do Senhor, mais intensas estão ficando as lutas. Isto já está predito na palavra de Deus. Então não se espante, nem se inquiete, aquiete-se. Deus é Deus. Ele não perdeu o controle. Ele é fiel. E todas as coisas que Ele prometeu, Ele fará. Ele cumprirá. Aquiete o seu coração. Fortifique-se o teu coração. Anime-se diante do Senhor. E viva a sua vida com os olhos lá, no autor e consumador da nossa fé, na gloriosa Jerusalém, onde todos nós que cremos em Jesus vamos estar para sempre com o Senhor. Eu convido você a fazer parte deste grupo, destes cantores que vão estar com as harpas de Deus, louvando a pessoa maravilhosa de Deus, cantando sobre as obras de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Convido você a orar conosco. Senhor Deus, não há em mim, não há em nós qualidade alguma em nós mesmos para que nós possamos estar naquele dia glorioso, ali cantando ao Senhor. Mas há aquele que morreu por nós na cruz. Há aquele que é merecedor de todas as coisas. Há aquele cuja justiça nos é imputada graciosamente, misericordiosamente. Nós queremos Jesus mais e mais em nossas vidas. Jesus é a nossa única esperança, a nossa confiança, a nossa justiça, a nossa alegria, o nosso defensor, o nosso Salvador, o nosso libertador. E nós glorificamos a Ele e cremos na Sua palavra, porque todas as coisas que estão preditas aqui, Senhor, ainda que nós não compreendamos todas elas, um dia vamos compreendê-las, mas nós cremos em todas elas. Que a Tua graça seja sobre cada um nesta manhã, que a Tua salvação seja buscada, recebida, aceita, querida por cada um neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.